Bíblias, Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Antes, porém, com uma grata satisfação está comigo nesta noite o filho caçula Ezequias Salim Miranda. Faz assim com a sua mão, Ezequias, está lá atrás. E juntamente comigo está a sua, como digo, esposa, Bruna. Que bênção você estar aqui essa noite. Eu tenho alguns minutos para entregar uma mensagem, uma palavra. Não será uma mensagem esforçada, somente uma palavra. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo de número 10, que nos diz assim a palavra de Deus. Que bom! Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Gostei daquela expressão, terrível como o exército com bandeiras. Como está na sua versão bíblica? Quem é esta que aparece? Quem pode ir? Após mim? 2, 3. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável? Como está na sua versão? Pode dizer como está na sua versão bíblica? Formidável como um exército com bandeiras. Que coisa linda! Salomão escreveu dos 66 livros, ele escreveu 13 desses livros. Ele escreveu também 1.005 cânticos e 3.000 provérbios, além de escrever o Salmo 72 e 127. Quando nós falamos de Salomão, nós falamos de um dos reis mais brilhantes na história de Israel. Haja vista que, em contrapartida, o seu pai, Davi, também teve a sua proeminência como rei. Mas quando nós falamos sobre Salomão, há uma necessidade de nós mergulharmos um pouco mais nas Sagradas Escrituras e começarmos a unir da mesma algumas coisas que é muito criteriosa de Salomão. Salomão é aquele homem que o seu conhecimento é um conhecimento mais horizontal. O seu conhecimento é um conhecimento mais voltado para o mundo horizontal, embora ele falou de tantas coisas, mas tinha coisas que ele não entendia. E uma das célebres perguntas do Antigo Testamento, haja vista que há mais de 100 perguntas do Antigo Testamento, e uma delas está aqui no capítulo 6, versículo 10 de Cantares. Quem é esta? Quem é esta que aparece? Eu acho interessante, é claro que a exiguidade do tempo não dá para a gente mergulhar nesse contexto bíblico, então eu vou estar fazendo algumas conjecturas, usando a alegoria do texto, para trazer uma palavra para você sair daqui pensando sobre esse assunto. É interessante que quando nós olhamos principalmente para esse texto, eu fico vendo assim, quem é essa que aparece? Não, peraí, Salomão, o senhor que escreveu 1.005 cânticos, 3.000 provérbios, e os eruditos ainda atribuem Eclesiastes, e o senhor escreve 28 vezes no fator tempo, lá no capítulo 3 de Eclesiastes. O senhor não sabe quem é esta que aparece? Se nós perguntássemos nessa noite às crianças que já estão na escola bíblica dominical, quem é esta que aparece? Eu tenho certeza que eles iam dizer assim, é a igreja, pastor. Mas Salomão não sabia. Por que Salomão não sabia? Porque existem algumas coisas que estão reservadas somente para o nosso Deus. Tem coisas que pertencem somente a Deus. Só Deus sabe. Você pode repetir comigo? Só Deus sabe. Mas tem coisas que Deus, isso é um mistério, tem coisas que Deus revela só para a sua igreja, só para o seu povo. Você pode dizer um amém por isso? Agora tem um outro segredo dentro dessa pergunta, que é um mistério. Eu queria falar tanto sobre o mistério, o segredo ou o segredo do mistério, para você ver que tem coisas que Deus só revela ao seu povo, mas tem coisas que Deus só fala dentro do seu tempo. Não era o tempo de Salomão entender quem era esta. Por quê? Porque a igreja já estava projetada nos anais da história, na dimensão espiritual. A igreja é um projeto de Deus, e não tem, deixa eu já abrir lá um parênteses, né? E não tem ninguém que pode impedir o progresso desta igreja. Não tem político. O Brasil está dividido politicamente
fisicamente, mas isso fica para eles lá, não convém a nós não. O nosso negócio aqui é um outro segredo, é um outro mistério. Você observou lendo o texto que diz assim: quem é esta que aparece primeiro como a alva do dia? Ou seja, a igreja no seu nascedor. E se eu tivesse tempo para entrar na história aí, nós íamos ver como que a igreja pagou um preço. A igreja primitiva, a igreja que foi inaugurada, porque ela já existia no projeto de Deus, no plano de Deus, mas ela é inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu acho tão interessante, porque nós sabemos das festas de Israel, mas a festa que nós gostamos mesmo é de Pentecostes. Porque a Páscoa dos judeus, nós não celebramos Páscoa, nós celebramos a ressurreição, a ressurreição que é importante. Agora, quando se fala do Pentecoste, quem é pentecostal? Levanta a mão, deixa eu ver. Nós somos pentecostal de origem, porque a igreja nasce no capítulo 2 e é projetada a partir do capítulo 2, mas Salomão não sabia. Aí ele fica vendo assim como uma coisa penumbra. Ele começa a olhar assim como a alva do dia, nascendo, uma coisa não deu para identificar muito, quase que simplesmente uma personificação. Aí depois ela passa para uma outra coisa, formosa como a lua. E deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Vocês sabem, vocês são inteligentes, todos nós aqui sabemos, mas vocês também sabem que a lua tem 4 fases. Não é interessante isso? 4 fases que tem a lua. A primeira fase é a lua, e os adolescentes que são ávidos leitores da Bíblia sabem, e de livros também sabem disso, né? Aliás, eu acho que não lê esse livro, mas é no smartphone. Mas é uma coisa interessante. Você sabe que a lua tem 4 fases. E se eu fosse perguntar a você, vocês iam falar assim: que a primeira fase da lua é quarto. Nossa, cresce. E tem uma influência em tudo, né? A lua, você já percebeu sobre isso? Tem influência na natureza, tem influência na nossa vida. Tem alguns que não gostam de cortar a ponta do cabelo por causa da influência da lua. Então a lua tem 4 fases. Eu vou ser rápido, claro. A primeira é quarto crescente, a outra é minguante, a outra é cheia, e a outra é. Então, deixa eu colocar você dentro dessa mensagem, já que o pastor me deu só 20 minutos. Deixa eu colocar dentro. Você sabia que nós também, como igreja, representada pela lua, tipificada pela lua, simbolizada pela lua, alegoricamente representada pela lua, nós também passamos como cristão, como igreja, como crente, como filho de Deus, nós passamos por essas 4 fases. Tem hora na vida da gente, pastor presidente, que a coisa está assim, é minguante. Tudo está minguado. Eu não sei se aconteceu isso em 2022 na sua vida, mas esse apagar da luz, deixa eu lembrar isso, deixa eu refrescar a sua memória. Tem hora na nossa vida que não é quarto minguante, é quarto começa a crescer. Mas nós não gostamos muito dessas 2 fases, nós gostamos da outra, nós gostamos da lua nova. Mas tem uns fazendo, pastor, para mim mesmo é cheia. Porque quando está tudo cheio, quando a lata está cheia, quando as coisas estão cheias, eu estou vivendo na abastança. Isso é muito bom. Pastor, me ajuda, eu queria ficar tanto nessa fase. Mas a lua tem 4 fases, porque representa a igreja. Todos nós passamos por essas 4 fases. Mas me permita profetizar, deixa eu ver a mãozinha levantada para o céu, a mão levantada para o céu. Se você está vivendo o quarto minguante, eu quero profetizar nessa noite. Deixa eu ver sua mão levantada, crente, aleluia. Eu quero profetizar, está chegando a nova fase. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Que fase é essa, pastor? Eu não sei se você prefere ser um tempo novo ou se é uma fase da lua cheia. O importante é, esta igreja não é uma igreja de regresso, esta igreja é uma igreja de progresso, porque assim como nasce na alva do dia, eu estou falando de altar da manhã, quando o sol começa, a igreja nasceu, assim também ela vai continuar caminhando e marchando e continuando. Por quê? Porque esta igreja é uma igreja que é projeto de Deus. Não tem Satanás que vai impedir o progresso dela, porque ela pertence a esse Deus. Eu sei que eu chego ao carro, demoro a sentar, mas já estou sentindo o burburinho do Espírito Santo aqui para dizer para você: é mentira do diabo que a igreja vai regredir. A igreja vai progredir, porque o progresso está no texto que eu acabei de ler. Primeiro, ela aparece como a alva, mas ela passa pelas fases da lua, mas o gostoso mesmo vem agora. Olha que coisa tremenda. E sabe que aqui nesses textos que eu estou lendo, eu estou vendo o crente ali também. Eu estou vendo o crente alva do dia, os novos convertidos. Eu estou vendo o crente que está vivendo essa gangorra formosa como a lua. Eu estou vendo o crente agora brilhante como o sol. Tem crente, eu sou
num tempo que eu tinha um irmão que orava perto de mim, parece que ele me queimava, tanto fogo que eu não tinha. Eu sou num tempo da igreja que eu falei assim, essa igreja só pode ser o reflexo da igreja primitiva. Eu conheci um moço, aquilo parece que é um anjo, ele não deixava eu nem desviar, e ele ficava assim, pastor, hoje tem culto de oração, vamos para oração. E ele orava, um dia eu olhei para o rosto dele assim, e ele só crente que tem fé vai acreditar nisso que eu estou falando assim, o rosto dele estava brilhando assim, olhava para ele, que coisa tremenda. O irmão Raimundo Nonato, eu cheguei meu pastor, Raimundo Nonato, ele é assim, uma pessoa assim, o Simão Sirineu assim na cor, mas tem uma coisa interessante, quando a gente olha para o rosto dele está brilhando. O que é isso? Ele falou assim, é um homem consagrado diante de Deus. Aleluia! E aí eu entendi porque é que Salomão não entendia esse texto, sabe por quê? Porque tinha um mistério aqui que era reservado para nós. Igreja no tempo do fim, igreja que marcha e glorifica a Deus, igreja que marcha, glorifica e chora, igreja que marcha, glorifica e chora. E agora o nome do Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão e diga mais um glória. Quem é esta? Quem é esta que aparece? Eu vou chegar no céu e eu acredito que você também. E quando nós chegarmos lá, eu quero olhar para o rosto de Jesus, sim, porque o rosto de Jesus brilha mais do que o sol. E que valoriar, na verdade, ali não é o sol, porque o sol já passou, é o rosto de Jesus. Nós vamos olhar para o rosto de Jesus, o rosto de Jesus brilhando como o sol. E tem uma coisa interessante ali. Depois de ficar olhando para Jesus assim, milhões e milhões de anos, eu quero encontrar com Salomão. Porque Salomão, você não sabia dele? Eu não sabia dessas coisas que eu não sabia. Agora tem uma coisa interessante. Assim como o sol também na Bíblia representa, tipifica, simboliza arrebatamento. A Bíblia fala que na cega, ou seja, quando o sol no seu ápice, no seu clímax, representa também o rapto da igreja da terra. Nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Nós não podemos mais ficar cochilando, porque a igreja hoje ela está configurada, simbolizada como um exército de bandeiras. Qual é a bandeira do crente? Aqui está. O seu estandarte. Nós temos uma bandeira. E um dia eu pregando, alguém perguntou assim, pastor, e qual que é a insígnia dessa bandeira? Eu disse assim, Judá tinha um leão, então também é o leão, porque o leão representa muito bem a Jesus, e principalmente quando nós precisamos de Jesus como leão, ele está conosco para entrar no fragor da batalha. Quando nós precisamos de Jesus como cordeiro, ele está conosco para nos dar o afago. Quando nós precisamos da doçura do Espírito Santo, o Espírito Santo é simbolizado pela pomba. Deus se manifesta nos seus reinos para ensinar a cada um de nós que Deus tem propósito com a igreja na terra, e aquilo que Salomão não sabia, Deus deixou para mim e para você entender. Filhinhos, é já a última hora e a igreja está como exército, como bandeira. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu não sei qual é a fase que você está vivenciando. Uma coisa é, se você tem perguntas e não tem respostas, quem sabe você não está inserido nesse contexto? Tem coisas que só Deus sabe. Nós nunca teremos a resposta. Tem coisas que Deus só revela ao seu povo, mas tem coisas que Deus revela dentro de um tempo. Pastor, me deu rotina, eu senti o Espírito fazer uma coisa aqui. Tem coisas que Deus cumpre dentro do seu tempo. O tempo de Deus não é cronos. O tempo de Deus é kairos. Entendeu não? Tem coisas que Deus faz cumprir dentro do seu tempo. Existe tempo para todo propósito, mas tem um tempo específico para Deus cumprir a sua promessa. Como chama esse tempo? Inverno. Tempo de Deus cumprir promessas e propósitos para nós. Mais uma vez, por gentileza, levanta
sua mão, eu não quero ser enjoado, não. Há um tempo específico para Deus cumprir o propósito na sua vida. Esta noite, então deixa eu dizer, Deus está cumprindo propósitos para com a sua vida nesta noite. Levanta a sua mão direita assim e pega a tua bênção e saia daqui celebrando 2023 com sucesso, 2023 com êxito, 2023 tempo da esperança. Quantos podem adorar a Deus comigo? Levante a sua mão orando. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, nós somos agradecidos, Senhor, pelo 2022. Passamos, Senhor, momentos delicados, mas o Senhor tem estado conosco. Ebenezer, até aqui tem ajudado, Senhor. Agora contempla essas mãos, levanta a mão, levanta